Muito boa tarde, a paz do Senhor Jesus Cristo, que Deus possa abençoar a vida de todos os nossos ouvintes. Deus abençoe a sua vida, meu amado irmão, minha amada irmã, vocês que nos acompanham aqui neste canal, você que está aqui pela primeira vez. Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família, os seus negócios, os seus interesses. Que Deus possa abençoar todos que estão nos acompanhando nesta tarde. E você também que vai orar conosco daqui a pouquinho, nesta tarde de quarta-feira. Daqui a pouquinho estarei fazendo a oração da fé e eu te convido para juntos nós unirmos em oração. Vamos fazer um clamor nesta tarde de quarta-feira, 7 de junho de 2023, crendo na resposta, crendo que Deus está presente, crendo que Deus está com as mãos estendidas sobre a nossa vida. Estamos aqui para juntos antes de nós fazermos a oração da fé, vamos meditar um versículo na palavra do Senhor, porque a palavra de Deus, ela que nos guia, ela é lâmpada para os nossos pés, luz para o nosso caminho. Sem a palavra de Deus, irmãos, nós não, no mundo espiritual, na vida espiritual, nós não vai a lugar nenhum, porque a Bíblia é o nosso GPS. É o nosso GPS. E através da Bíblia que nós vamos chegar ao porto seguro. É através da Bíblia, que nós, seguindo as orientações bíblicas, que vamos chegar no céu. Porque sem a orientação da palavra de Deus, nós podemos cair nos enganos de homens que querem enganar, de pessoas que vêm com falsos ensinos. Mas quando estamos caminhando dentro da palavra de Deus, nós não nos desviamos o nosso pé. Nós continuamos nesta caminhada até o céu. E a Bíblia nos diz que aquele que perseverar até o fim será salvo. Esta vida é passageira. Aqui tudo é passageiro. Até a saúde é passageira, a vida é passageira, a robustez, a nossa força é passageira, mas aquele que faz a vontade de Deus, ele permanece para sempre. Sabe por quê? Depois desta vida curtinha que nós temos aqui na terra, pode falar curtinha, porque nós vamos viver uma eternidade com Deus. Essa é a nossa esperança. Essa deve ser a esperança de todo cristão. Temos uma eternidade para vivermos com o nosso Deus. Não vai ser como este mundo a qual nós vivemos. Lá vamos viver a perfeição. Lá não entra escândalo, lá não entra pecado, lá não entra mentira, lá não entra injustiça. Então vamos viver num lugar perfeito, como era lá no princípio, antes do pecado entrar no mundo. Mas graças a Deus que nos dá vitória pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tendo nós sendo condenados à morte eterna, Jesus veio e nos comprou. Hoje estamos caminhando, Hoje estamos caminhando para a vida eterna. Que maravilha, né? Da morte eterna para a vida eterna. Então é motivo, irmãos. Temos 1000 motivos para nos alegrar na presença do Senhor. Apesar de todos os problemas, apesar de tantas dores que passamos neste mundo, apesar de tantas decepções, mas temos uma promessa de uma vida eterna com Deus, de um lugar maravilhoso, de um lugar que nós nem imaginamos, nem subiu no nosso coração. Imagina o lugar mais bonito da face da terra. Tem vários lugares bonitos, A gente vê uns vídeos aí nos países da Europa, Uns lugares bonitos, uns passos verdejantes, umas águas tranquilas, uns lugares bonitos que a gente vê ali na Europa, Quando a gente vê uns vídeos na Suíça, em outros países, que coisa linda, Mas não se compara com o que Deus tem preparado para nós. Não se compara com o céu. Não se compara. O lugar mais bonito desta terra foi Deus que criou. É bonito sim, é coisa bonita, linda, maravilhosa, porque foi Deus que fez. Mas lá no céu é muitas e muitas vezes melhor. Não se compara. Lá, além de ser lindo, bonito, maravilhoso, lá vamos ter uma paz que aqui no mundo não conseguimos atingir. Mesmo que a nossa paz vem do céu, Deus nos dá paz, a nossa paz não depende da circunstância, mas lá não vai ter mais tribulação, não vai ter doença, não vai ter injustiça, não vai ter mal. Aleluia, lá para sempre estaremos com o Senhor.
Estou trazendo esta palavra para os irmãos, porque a nossa esperança, irmãos, deve ser o céu. Aleluia. Senão começamos a acostumar com as coisas desta vida e vamos querer lutar para termos uma vida plena neste mundo. Não vai acontecer. Eu posso te decepcionar. Aqui neste mundo não teremos uma vida plana. Uma vida plena, aliás, uma vida plena com tudo bom. Não. Aqui o Deus desse século é o diabo. Ele que ruge, é ele que idealiza, né, as coisas desta vida. Então não é bom. Né? O sistema é maligno. O sistema é do mal. Talvez aos olhos humanos, os olhos carnais, nós não vemos tanta maldade, mas tem muito mal por trás de tantas coisas. Se nós não formos cristãos, se nós não tivermos uma comunhão com Deus, se nós não tivermos uma intimidade com Deus, nós caímos nas francaturas, nós caímos nos enganos do inimigo. É isso que ele quer, que nós vivemos enganados, pensando que estamos servindo a Deus e não estamos. Ele quer que nós vivemos enganados, porque um dos papéis do inimigo é enganar. E ele é enganador, lubridiador, né? Ele é astuto. Ele vem com um sapatinho de algodão para te lançar no buraco, para acabar com a sua vida. Mas estamos guardados pelo Senhor. Enquanto estivermos trilhando, né, andando no GPS de Deus, que é a Bíblia, enquanto estivermos aqui seguindo essa bússola, com certeza nós não vamos errar. Mas a partir do momento que começamos a viver da maneira que achamos, não nos submetemos à palavra de Deus, queremos viver da maneira que eu penso, com certeza você vai perder o alvo. Com certeza você não vai chegar na Canaã celestial, na Nova Jerusalém. Por quê? O inimigo vai trabalhando, vai te tirar o foco. O seu foco principal vai ser as coisas deste mundo. O seu foco principal vai ser agradar você. E muitas das vezes, irmãos, para sermos um cristão fiel, nós temos que desagradar a nós. Nós não podemos ter esta mente de procurar satisfazer, agradar os nossos desejos, porque somos maus, irmãos. A única coisa que nós temos de bom é o Espírito Santo que habita em nós. E se não andarmos em submissão à santa palavra de Deus, com certeza nós nos tornamos uma pessoa má. É a Bíblia, é a palavra, é o Espírito Santo que nos ajuda, né, a fazer boas obras, a produzir frutos. Né? É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a produzir frutos do Espírito. Aleluia. E Deus espera de nós isso. Olha só a palavra de Deus em Isaías. Muito lindo o primeiro versículo e o segundo também. Começa assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Que maravilha, né? A mão de Deus não está encolhida, nem o ouvido dele não está tampado, agravado, para que não possa ouvir. E nem sua mão não está encolhida, para que não possa salvar. Olha o versículo 2. Mas as vossas iniquidades, os vossos pecados, as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça. Irmãos, é muito sério. Por isso que eu falo, com o pecado, irmãos, nós não podemos ter concessão com o pecado. O pecado nós temos que expulsar da nossa vida. Sabe por quê? Está aqui. O pecado impede que Deus ouve as nossas orações. As iniquidades impedem que Deus... olha só, as vossas iniquidades fazem divisão. A iniquidade faz divisão entre nós e Deus. O pecado impede que Deus ouve as nossas orações. E a iniquidade faz que nós tenhamos uma separação entre nós e Deus. Aqui Deus falando para o seu povo. Mas isso aqui é universal, irmãos. Porque o Deus não muda. Ele é santo. Ele é zeloso. Amoroso, zeloso. Mas ele é santo e zeloso.
E ele não muda. Então, nós não podemos viver enganados. Ah, eu já aceitei Jesus, eu participo da Santa Ceia, ah, eu vou na vigília, eu faço isso, eu sou um dizimista, eu sou um ofertante. Tudo isso é muito bom, deve fazer assim. Mas devemos ter na nossa mente, no nosso coração, que devemos também ser santos, separados, fugir da aparência do mal, santificar a nossa vida, viver em conformidade à palavra de Deus. O que é ser santo? Ser separado para Deus. Estamos num mundo perverso, num mundo que vai a cada dia se degenerando. Cada dia que passa esse mundo vai perdendo o seu sabor, vai ficando pior, mas nós não podemos acompanhar o mundo. Devemos continuar, zelando, prezando a palavra de Deus. E vivendo a palavra de Deus. Por isso que eu falo, aquele que é ouvinte, não praticante da palavra, é como a onda do mar. Tiago fala disso. Temos que ser o quê? Ouvintes e praticantes. Pastor, mas o senhor fala direto, toda semana o senhor fala de pecado. Toda semana o senhor fala que nós precisamos mudar de vida. Irmãos, sem esta mudança, sem deixar o erro, o pecado, nós não vamos ver o Senhor. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Eu não estou falando aqui perfeição. Ninguém é perfeito. Só Jesus é perfeito. Mas eu e você temos que nos esforçar para ser melhores. Principalmente nós que temos algum tempo de cristianismo. Eu tenho 20 anos que sou cristão. Eu não nasci num lar cristão. Meu pai não é pastor, nem minha mãe não é. Não tem um cargo na igreja, não teve, nunca teve. Mas o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. E nesses anos que eu converti, que eu aceitei a Jesus, de 20 anos que fazem, eu tenho que estar melhor hoje do que quando eu aceitei Jesus. Eu tenho de ter mais temor do Senhor, porque hoje eu conheço mais a Deus. Eu conheço um pouquinho de Deus, um pouquinho. Que a nossa mente é curta, somos seres que não têm capacidade de conhecer o nosso Criador. Ele está num nível muito mais alto. Somos seres criados. Como vamos querer conhecer na totalidade o nosso Criador? De jeito nenhum. Mas conforme nós vamos lendo a Bíblia, conforme você vai vivendo a palavra, conforme você vai buscando em Deus, Deus vai se revelando gradualmente a você, a vontade dele, a maneira que ele quer que você viva. E lógico, está aqui na palavra. Muitas pessoas, o que Deus quer de mim? O que Deus quer que eu faça? Irmão, está na Bíblia. Não adianta você ir para um monte buscar, não. Não adianta você... Está na Bíblia. Se for para contrariar a vontade de Deus, não faça. Deus jamais vai abrir concessão. A nossa vida tem que estar alinhada com a palavra de Deus. Porque a Bíblia fala, olha que maravilha quando lemos esse versículo. Eis que a mão do Senhor não está encolhida, para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado, para que não possa ouvir. Olha que maravilha. A mão de Deus não está encolhida, nem o ouvido dele tampado, para que não possa ouvir. Mas olha aqui, o problema não está em Deus, o problema está em nós. A maneira que nós vivemos determina se Deus vai agir na nossa vida ou não. Se ele vai ouvir as nossas orações ou não. Por quê? É a Bíblia. Mas as vossas iniquidades, pecados, os vossos pecados ou iniquidades, olha só, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, se eu viver numa vida de pecado, eu estou separado de Deus. Eu posso até ir na igreja. Eu posso participar da ceia, ser um dizimista, um ofertante, posso pregar, posso cantar. Mas se eu tiver uma vida de pecado, de iniquidade, Deus, eu não estou ligado em Deus. Tem divisão. Olha só como é que é tremendo. Olha como é que é muito sério. Posso até participar de todos os rituais, Participar de tudo que a igreja, ali tudo que a igreja faz ali, os cultos, tudo, as campanhas e não sei o que, eu posso participar de tudo.
Mas se eu estiver vivendo uma vida de iniquidade, de pecado, a minha vida estou em divisão com o meu Deus, porque as vossas iniquidades faz divisão entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobrem o rosto de vós, para que vos não ouça. O pecado impede de Deus ouvir as nossas orações, a não ser que nós oramos arrependido para pedir perdão, para deixar o pecado. Aí Deus ouve. Mas se eu tiver com uma vida de iniquidade, de pecado, eu estou separado de Deus. Deus não ouve as minhas orações. E eu estou separado dele. Você vê o tanto, irmãos, que o pecado deve ser tratado com seriedade. Né? Temos que não tem concessão, não tem bandeira branca com pecado. Tem que tirar, extirpar, jogar para longe da nossa vida. Porque é um antídoto para que nós não recebemos as bênçãos de Deus. Igual Paulo, olha aqui, quando nós olhamos aqui para o Novo Testamento, é muito sério. Paulo aqui no capítulo 8 do livro de aos Romanos, olha que Paulo diz. Olha como é que é lindo esse versículo, capítulo 8 de aos Romanos, no primeiro versículo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, vamos terminar o versículo. Entendeu? Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Olha só, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, ou em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas anda segundo o Espírito. O Espírito que dirige a vida dele. O Espírito Santo que dirige a vida dele. Já não é a carne mais. Ele não vive na carne. Ele vive no Espírito. Aí não tem mais condenação para ele. Porque Jesus morreu na cruz e perdoou os nossos pecados. Somos salvos pela graça. Mas para obtermos essa bênção, para nós não termos nenhuma condenação, olha só, para que não tenhamos mais nenhuma condenação, precisamos estar em quem? Em Cristo Jesus. E andar segundo o Espírito, não segundo a carne. Então não é o bastante eu confessar, Jesus, Tu és o meu Senhor, Tu és o Deus da minha vida, eu te amo, e mais vive numa vida na carne. Vive satisfazendo os desejos da carne. Ele está enganando a si próprio. Ele está sendo enganado, enganando os outros, porque muitos olham, nossa, né? Então, com Deus, irmãos, precisamos ser verdadeiros. Precisamos ser sinceros. Precisamos andar no estilo que a Bíblia nos pede. Nós temos um dono. Nós não fazemos mais o que queremos. Jesus nos comprou. Jesus é seu dono. Então o escravo, vamos levar lá para a época da época da escravidão. O escravo fazia o que queria? Não, ele tinha um dono. Se ele desobedecesse o dono, ele podia ser morto. Era assim que eram tratados os escravos. O escravo tinha liberdade? Não. Ele fazia o que queria? Não. Ele tinha dono. Ele fazia o que o dono mandava. E nós não somos diferentes, irmãos. Somos servos de Cristo. Jesus nos comprou, ele é o nosso dono. Mas ele é tão bom que ele nos dá o livre-arbítrio. Se você obedecer, você vai ter a vida eterna. Nenhuma condenação tem sobre você. Mas se você viver na desobediência, você vai ser condenado. Por quê? Você viveu na desobediência do seu dono. Eu tenho um dono, você tem um dono. Eu tenho que prestar conta para o meu dono. Eu tenho de preocupar que um dia eu vou prestar conta para o meu dono, que é Jesus. Eu não vivo mais para mim. Eu tenho que viver para agradar a Ele. E esse nosso dono, ele não é malvado, como muitos donos de escravo eram. Esse nosso dono, se arrepender, ele perdoa. Esse nosso dono está pronto para nos abençoar. Esse nosso dono, ele nos dá bênção, vitória, ele nos alimenta,
Ele nos sustenta, nos dá saúde. Olha que dono que nós temos, irmãos. E muitas pessoas não querem ter o dono que é Jesus. Muitas pessoas não querem se render a Jesus. Quer viver do seu próprio jeito, andar na carne, nas concupiscências da carne, satisfazendo a carne. O salário do pecado, o que é? A morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. É escolhas. O dom gratuito de Deus, que é a graça, é a vida eterna. Mas o salário do pecado é a morte física e espiritual. Entenda isso. Muitos pecados nos levam à morte física e espiritual. Agora, muitos pecados vai ser somente a morte espiritual, porque às vezes a pessoa passa pecando a vida inteira e ela vai ser condenada no juízo final. Agora, tem pecado que a pessoa vai pecando e acaba perdendo a vida física também, por causa do pecado. A vida dele é reduzida. Talvez ele poderia viver 80 anos aqui. Né? Vive 30, vive 40, porque uma vida errada. Escolheu uma vida de pecado. Foi morto, foi assassinado e tantas outras coisas podem acontecer. Então, meus irmãos e minhas irmãs, portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, segundo a natureza pecaminosa, mas segundo o Espírito. Não deixa o inimigo te enganar. Deus é santo e ele exige de nós santidade. Ele não exige perfeição, porque ninguém é perfeito, só ele. Mas ele exige uma separação do mundo, do sistema do mundo. Precisamos ter boas obras. Precisamos atrair pessoas para Jesus sem palavras. Só das pessoas olharem em mim e você e possa dizer, não, aquele homem, aquela mulher tem algo que eu preciso ter que eu não tenho. Maneira de falar, maneira de vestir, maneira de andar, maneira de tratar as pessoas, maneira de fazer as coisas, né? Até no trabalho. Né? Talvez, né, o cristão trabalha numa empresa e ali, lógico, é subordinado pelo patrão, pelo gerente, pelo chefe. Ele deve ser um exemplo que o chefe possa elogiar ele. Nossa, aquele irmão, aquela irmã não me dá trabalho. Ô, pessoa abençoada. Chega no horário, não fica enrolando. Ela trabalha como se fosse para Deus. É o que a Bíblia nos ensina. Então, o próprio chefe vai dar testemunho daquela pessoa. Não, ela é diferente. Os outros faltam, os outros ficam fazendo hora, os outros ficam, toda hora vai no banheiro, os outros lá ficam, né, faz trabalho de mais ou menos, faz de qualquer jeito. Mas aquela mulher, aquele homem, não. Nossa, ele é diferente, ela é diferente, trabalha, não falta, trabalha certinho, é justo, é uma pessoa que faz o melhor em prol da empresa, do negócio. Isso cabe em todas as áreas, irmãos. Isso cabe em todas as áreas. Né? Porque nós sabemos que o mundo está de olho em nós. O mundo está de olho em você, para te apedrejar, para te caluniar, para escorraçar com o seu nome, com a sua fé. Mas se você não der lugar, se você for honesto, justo, em todo sentido, como que eles vão falar mal do seu Deus? Como eles vão te apedrejar? Como eles vão falar mal de você? Se você não dá brecha. Eles vão te elogiar, queira ou não queira. Não, aquela mulher ali, nossa, olha a veste dela. Olha o comportamento dela. Olha o jeito dela, a fala dela, ao jeito que ela trata as pessoas. Isso cabe em todas as áreas, irmãos. O próprio mundo vai testemunhar de nós. Não, ali, aquela mulher, aquele homem é diferente. Olha lá o jeito que ele é. Vão te respeitar, vão te honrar. Vão te respeitar e vão te honrar. Lembra quando José foi honrado lá no Egito? Quando ele foi colocado ali como segundo, ali, o governador daquela província, todos honravam ele. O rei falou, ó, o que ele falou está falado. Era um homem que saiu da prisão e foi ser um governador. Lógico, Deus tinha um propósito ali. Mas isso serve de exemplo para nós. Aonde nós estivermos, Deus pode nos honrar. Tem pessoa que pensa que ser honrado é só se ele tiver, né,
aparentemente na visão dos holofotes. Mas eu vejo na vida de José, Deus honrando ele como dentro da casa de Potifar. Mesmo que o diabo tentou ali acabar com aquela regalia dele, mesmo que o diabo tentou envergonhar ele, mas não conseguiu. Tudo bem, foi parar na prisão. E eu vejo Deus honrando José dentro da prisão, a ponto do carcereiro entregar tudo nas mãos de José. Então não importa o lugar que você estiver. O importante é ter Deus na sua vida, que Ele te honra. Aonde você estiver, você pode estar no emprego mais simples. Você pode estar num lugar que ninguém te vê, mas Deus te honra ali. Porque se você for fiel, José foi fiel. José chegou a correr, foi injustamente acusado, mas ele não cedeu. E Deus te honra aonde você estiver. Depende da sua fidelidade com Deus. Amém? Vocês recebem essa palavra nessa tarde? Uma palavra mais um mocotozinho nessa tarde? Mas é para o nosso bem? Né? Não adianta ficar bebendo só leitinho? Temos que comer assim uma feijoada, uma comidinha mais forte. Tem dia que o Senhor nos dá. Um alimento mais forte ali. Mas é necessário, irmãos. É necessário. Precisamos sim do leitinho, é muito bom. Mas precisamos uma comidinha mais forte. Para nós, né, ficar mais robusto espiritual. Porque eu vejo em tantas pessoas abandonando a Deus por coisa à toa. Não tem resistência, não tem resiliência, não tem firmeza. Abandona a Deus, coisa à toa. Não, irmãos, não abandone. Não abandone Deus por nada. E Ele vai te honrar onde você estiver. Ele honrou José na casa do Potifar, do dono dele. Ele honrou depois José dentro da prisão, irmãos. Olha só, ele foi honrado dentro da prisão. Está aqui o caderno de oração, você pode enviar os seus pedidos, que vamos estar orando. E Deus, né, vai estar abençoando todos vocês que pela fé estiverem enviando os pedidos. Né, a gente vai anotar e vou estar orando em cima de todos os pedidos, em cima dos nomes. Então fique à vontade para enviar os seus pedidos de oração e que nós vamos estar orando por você, vamos estar te atendendo no WhatsApp, vamos estar te respondendo, vamos estar te aconselhando, vamos estar, né, falando aquilo que você precisa. Né? Aqui nós não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém, eu estou aqui para pregar a palavra. Eu jamais vou ensinar, jamais vou aconselhar alguém para fugir, né, das doutrinas bíblicas. Porque aqui, não é verdade? É aqui a nossa instrução. A nossa única regra de fé é a Bíblia. Né? Vamos instruir, né, os irmãos que precisam de um conselho, uma instrução, é dentro da Bíblia. Né? É dentro da palavra de Deus. Amém? Vamos orar nesta tarde. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, é no nome de Jesus que estamos aqui, Pai, nesta tarde desta quarta-feira, 7 de junho de 2023. Eu quero te agradecer pela vida de todos os nossos ouvintes, Pai, que estão nos acompanhando nesta tarde. Trouxemos uma palavra da parte do Senhor, começamos lá em Isaías 59, que fala que a mão do Senhor não está encolhida, nem os teus ouvidos agravados, para não nos ouvir. E as mãos do Senhor não está encolhida para não nos abençoar. Mas a nossa iniquidade faz divisão entre nós e o nosso Deus. E os nossos pecados encobrem o rosto do nosso Deus, para que não nos ouça. Senhor, no nome de Jesus, nos ajude a viver nesta vida, Pai. Pai, na presença do Senhor. Nos ajude a vencer o pecado. Nos ajude a ser santo, nos ajude a viver aqui, Pai, que o povo, que as pessoas possam ver Cristo na nossa vida, Pai. Que possamos ser testemunhas de Cristo, mesmo sem palavras. A que a nossa maneira de viver possa testemunhar que Cristo está conosco. Deus, abençoa os meus ouvintes. Abençoa todos que estão nos ouvindo nesta tarde. Cura as enfermidades, Senhor. Visita este lar, visita esta família. Visita aqueles que estão nos hospitais, visita o esposo, visita a esposa, esse casal que está passando por alguma crise no casamento. Deus, visita esse casal, visita esta família.
crise entre pais e filhos, crise entre irmãos. Deus, visita os lares, as famílias. Repreenda todo espírito de contenda, repreenda todo espírito de separação, repreenda todo espírito, meu Pai, que tem atingido essas famílias, Pai. No nome de Jesus, Pai, que caia por terra todo o poder de Satanás. Que caia por terra toda ação maligna nesta tarde. Senhor, abençoa as famílias, abençoa as crianças, jovens, adolescentes. Pai, aqueles que estão, Senhor, trancados dentro de um quarto, aqueles que estão se cortando, Deus, liberta. Liberta de toda a opressão, liberta de toda a depressão, Pai. No nome de Jesus, visita os adolescentes, visita os jovens, visita os adultos, Pai. Todos que estão com esse problema de depressão, de ansiedade, crise de pânico. Deus, em nome do Senhor Jesus, visita essas pessoas. Faz o milagre, Deus. Repreenda toda a ação do inimigo. Estenda as tuas mãos sobre essas famílias. Estenda as tuas mãos sobre esses lares. Deus, é no nome de Jesus que eu lhe suplico. Que as mãos poderosas do Senhor estejam sobre todos os lares, aonde as nossas orações chegarem. Deus, é no nome de Jesus. Ô Senhor, visita os nossos ouvintes. Pai, toca do alto da cabeça as plantas dos pés. Que toda enfermidade curva-se diante do Senhor. Toda dor saia nesta tarde. Todo mal saia nesta tarde. Pai, dá direção para este irmão que pede direção. Dá direção para esta irmã. Abençoa, papai. Aonde esta humilde oração chegar, abençoa, muda esse ambiente. Transforma esse ambiente, meu Pai. Muda a história de pessoas. Meu Deus, visita cada um que está orando conosco. Aonde esta oração chegar, Pai, se tiver alguém doente, que seja curado. Se tiver alguém com dor, que essa dor desapareça. Toda infecção, doenças crônicas, degenerativas, em nome de Jesus, toca, Senhor. Toca nos ossos, toca na pele, toca nos músculos, toca na carne, toca no ouvido, Pai, esse ouvido que está, meu Pai, perdendo a audição, esse zumbido no ouvido, eu repreendo em nome de Jesus, saia todo mal. No nome de Jesus eu repreendo. Deus, abençoa os nossos ouvintes. Pai, em nome de Jesus, abençoa todos nesta tarde e noite desta quarta-feira. Pai, essa é a oração que eu faço e te agradeço, Deus meu, em nome de Jesus. Deus abençoe a vida de todos vocês. Uma ótima tarde de quarta, uma ótima noite. Vou deixar um testemunho para a edificação da nossa fé. E prometo voltar, se Deus quiser, às 0 horas, na oração da madrugada. Compartilhe esta oração com todos os seus contatos. Nos ajude a fazer a obra de Deus. Ficam todos na paz e uma ótima quarta, no nome de Jesus. Bom dia, presbítero Eurípides, a irmã Débora. Que Deus abençoe a vida de vocês, mais uma vez o ministério, a família. Estou mandando esse áudio em agradecimento às orações. Eu pedi oração para minha nora, que anteontem chegou a desmaiar com tanta dor no estômago. E para a glória de Deus, o Senhor ouviu as nossas orações, o Senhor abençoou a vida dela. Chegou a passar pelos médicos, sim, mas a gente sabe que quem fez tudo foi o Senhor, né? Então eu gostaria de agradecer para a glória de Deus. Ontem nós já chegamos em casa, ela já estava bem, para a glória de Deus, alimentando bem, graças a Deus. Muito obrigada, presbítero Eurípides, irmã Débora, que Deus abençoe a vida de vocês e fortaleça, que a graça do Senhor, a unção do Senhor sempre permaneça sobre a vida de vocês. Muito obrigada.